Olá, professor, olá, professora. Como é bom chegarmos na lição 11 e já estamos tão íntimos, tão de perto assim como nós estamos agora. Essa é uma lição extraordinária. Nós estamos caminhando para fechar com chave de ouro. E você sabe que para fechar com chave de ouro, a gente tem que seguir aqueles passinhos. Lembra dos passinhos? Vamos recapitular juntos aqui. Informação, primeiro passo. Segundo passo, reconhecimento. Terceiro passo, expressão. Quarto passo, reflexão. E o quinto passo é a decisão. Hoje nós vamos recapitular a lição de número 11. Nós já estamos chegando ao final e essa é uma lição extraordinária. Deus como artista. Essa lição que nós vamos recapitular hoje juntos para que você tenha sucesso lá na sua classe. Lembre-se do primeiro passo. Qual é ele mesmo? Informação. Nesse primeiro passo da informação, você vai chamar a atenção do teu aluno. Isso já está calejado para você até esse ponto. Mas é bom lembrar para você fazer isso com a classe, para você ter sucesso. Agora veja, nessa informação que você vai chamar a atenção do aluno, nessa lição tão extraordinária, você poderia fazer algo diferente. Por exemplo, você poderia levar até a tua classe uma coisa pela qual eles, quem sabe, não estejam tão familiarizados. Eu trouxe para você, querido professor, uma pintura que é muito famosa. Essa pintura, que eu não sei se você já ouviu falar, O Grito, de Edvard Munch, um norueguês que pintou num estilo expressionista. É um estilo que muita gente não está familiarizado, mas esse desenho diz muita coisa. Ao longo do tempo, pessoas olham para esse desenho e veem muitas coisas que falam a sua vida pessoal. Você poderia fazer como eu estou fazendo com você aqui agora, pegar um desenho, uma tela, um quadro, uma arte e mostrar para a tua classe e pedir para a tua classe interpretar um pouco daquela arte. Você ia perceber de que ia sair ideias variadas, muitas ideias. É interessante isso, porque isso vai levar a classe a uma participação de imediato, porque você quer levar elas até a ideia de Deus como artista. Então você vai levar à sua classe esse quadro, que é um quadro famoso, e aqui está para você uma dica de onde você pode encontrar esse quadro que eu trouxe para você, O Grito, e você levar para a sua classe. Está aqui, acessa nesse endereço do Edvard Munch e você vai ter então esse quadro do Grito. É claro que você pode usar outros quadros. Quadros que você conheça ou que você admira e que você gostaria de colocar para a tua classe. Mas o importante é que você chame a atenção de alguma maneira, e essa é uma delas. Agora veja, diga a eles uma coisa, que há uma face de Deus nessa lição pouco explorada nas Escrituras. E essa face é a face de Deus como um artista. Porque nas Escrituras, Deus ele se revela como o criador da arte pura. Muito embora Satanás tenha trazido esse terrorismo artístico, Deus ainda tem preservado as suas formas artísticas para que nós possamos conhecê-lo melhor e louvá-lo. Deus faz isso para que possamos ter uma compreensão melhor quem Ele é e o que Ele faz. É por isso que Deus preserva ainda essa arte pura. Você sabia que hoje existem pelo menos 3 grandes manifestações de arte que estão na população em geral, que estão passando por um terrorismo satânico? Eu acredito que essas 3 coisas são coisas muito familiares a você, professor, e certamente para a tua classe. Portanto, não será nenhuma novidade você trazer essas 3 coisas para a tua classe, mas é importante que você disseque um pouco dessas 3 coisas ali no teu grupo. Então, a primeira coisa, a música. A música com seus diversos estilos que tem levado as pessoas ao sensualismo e ao sentimentalismo banal. A música, que é uma coisa pura de Deus, tem sido assim. A outra coisa, a literatura promovendo o espiritualismo, e a outra coisa são as artes cênicas, incentivando o sexo depravado e a violência. Você já observou, querido professor, como essas 3 coisas têm sido pervertidas por Satanás? E são as 3 coisas que mais atingem as pessoas? Eu me recordo, por exemplo, de uma vez, e você pode usar uma história sua na tua classe para ilustrar isso. Eu estava dando estudos bíblicos num estágio de teologia o dia inteiro, e era época de política. Você sabe que na época de política é aquela música o tempo todo, fulano vai perder, fulano vai ganhar, fulano já ganhou e aí canta aquelas músicas o dia inteiro e aquilo passando na sua cabeça. Você acredita de que depois de um dia de tantos e tantos estudos bíblicos, eu fui tomar banho à noite e quando eu menos me apercebi,
eu estava cantando, fulano vai perder, fulano vai ganhar, e eu parei um tempo e disse, o que eu estou fazendo? É o poder da música. Este é o poder da música. E a música tem levado muitas e muitas pessoas para o lado sensualista. E essa música, que é uma coisa maravilhosa, a música é uma bênção de Deus, uma arte extraordinária, tem sido pervertida por Satanás. A segunda coisa é a literatura. Você vê livros como, por exemplo, Harry Potter, que vende milhões e milhões de livros. Professor, explique para a sua classe como é fácil se envolver com essas literaturas e como elas chamam a atenção. Você já viu como é difícil ler a Bíblia às vezes? Como ler um outro livro, um romance, uma ficção, passa rápido. Mas ler a palavra de Deus às vezes parece ser tão complicado, tão difícil, bate uma preguiça. Explique para a sua classe que Satanás está aterrorizando a arte, uma delas a literatura. A terceira coisa são as artes cênicas. Não precisamos dizer muito como as pessoas têm se envolvido com filmes, novelas, e nós vimos o que isso tem trazido. Tantas e tantas pessoas com violência, a sensualidade e o sexo depravado. Explique para a sua classe que Satanás está aterrorizando a arte que é pura. É uma coisa interessante, mas as Escrituras dizem que Deus ainda preserve a arte salutar, a arte pura, aquela que revela as obras de Deus. E para aprofundar um pouco o seu estudo, eu trouxe aqui para você alguns recursos para te ajudar nesses estudos. Alguns recursos que é para você buscar em literatura ou na internet, que vai te ajudar a ter uma compreensão maior sobre esse assunto que normalmente nós não temos muitos livros escritos. Mas eu achei um livro interessante de um escritor alemão que é muito bom. Esse livro chama-se A Arte e a Bíblia, de Francis Schaeffer. Ele está aqui em azul, A Arte e a Bíblia. É um livro interessante. E você pode encontrar esse livro nesse endereço. Eu já coloquei aqui esse endereço para você, da editora, e você pode encontrar esse livro, que é um livro também muito interessante. O segundo passo para que você, professor, possa ter sucesso na sua recapitulação é o segundo passo que tem que ver com a informação, onde você vai passar informação com um conteúdo bastante interessante. E esse segundo passo é o passo do reconhecimento. Aqui você vai abordar a verdade central. E a verdade central da lição 11 é que Deus não apenas remove o pecado, mas sim restaura novamente aquilo que foi danificado, destruído pela ação do pecado. Por isso Deus trabalha como um artista para transformar tudo que Ele criou. Sabe, professor, coloque isso para a classe. Deus não está feliz em apenas criar e colocar as coisas belas. Ele quer mais. Assim como o pecado danificou tudo isso, Deus quer reconstruir, Deus quer novamente restaurar. E isso é que Ele tem feito. Faz através de nós, ao mostrar para as pessoas as coisas belas da vida. Agora veja, como é que você vai colocar isso para a classe? Nós podemos perceber a ação de Deus como artista nessa lição em pelo menos 5 textos principais. Professor, são 5 textos principais que você vai abordar nessa lição. Quais são esses textos, então? Vou passar para você. Aqui está. Isaías 64:8 é o texto principal de Deus como oleiro. Hebreus 8, de 1 a 5, o texto principal de Deus como arquiteto. 1 Crônicas 23:5, de Deus como músico. 2 Pedro 1:21, de Deus como autor. Salmo 51:10, de Deus como escultor. Peça para que a classe, então, nesse momento, se divida em grupos e pegue cada um texto, um desses textos, um grupo com o texto do escultor, o outro grupo com o texto do músico, o outro grupo com o texto, então, do arquiteto e assim por diante. É interessante porque aqui você vai permitir que uma pessoa de cada grupo expresse a ideia contida em cada um dos textos e vai colocar para essa pessoa de como Deus se relaciona como artista em cada um deles. E aí você então vai estar pronto para entrar no terceiro e quarto passo, que nessa lição eu quero condensar para você. O terceiro e o quarto passo é o passo da expressão e da reflexão. Nós já discutimos aqui o que você tem que fazer com esses passos. É o passo onde você vai captar o aluno para levá-lo a uma decisão. Veja quão importante é isso. Agora veja, nessa etapa você faz alguma atividade para que a classe interaja com essa informação. E como é que você vai fazer isso nessa lição? Então você faz o seguinte, entregue à classe um pedaço de papel e um lápis. Pegue um lápis e através desse lápis você entregue esse papel e faz o seguinte, peça assim para os alunos. Aluno querido, retrate a sua vida antes
e depois que você conheceu a Cristo? Antes de Cristo e depois a Cristo nesse papel. Entregue ali a folha e deixe que ele faça os rabiscos. Logo em seguida a isso, você vai poder permitir aos alunos dizer o significado do retrato. E como Deus agiu na vida deles. Diga, o que isso significa para você? Por que você demonstrou assim? Por que você colocou dessa maneira? Por que você fez esse desenho? Permita que o aluno expresse aquilo que ele colocou da vida dele antes de Cristo e depois de Cristo. Dessa forma, você vai estar dando a oportunidade do aluno desenvolver duas coisas. A sua habilidade manual, mas também retratando a sua vida no papel. Isso é muito importante, isso fica na mente e isso faz com que a aplicação na vida depois seja lembrada. Agora, uma coisa interessante. Pergunte à classe sobre a música e as leituras e o que vem na TV, porque isso, querido professor, isso é o dia a dia dos alunos. É o que eles ouvem, é aquilo que eles veem e aquilo que eles leem. Então, perceba de que isso é o mais comum do nosso dia a dia e da nossa classe. É nesse ponto que você vai bater. Não são todos que têm conhecimento como arquiteto, você vai dar uma pincelada ali na classe, mas esses 3 tópicos são os tópicos mais comuns às pessoas. As músicas, aquilo que leem e aquilo que elas veem, tanto na TV como fora dela. Então, permita nesse momento que Deus fale de uma maneira particular ao aluno. Você vai chegar assim ao aluno e vai dizer o seguinte: como é que está a sua vida nesses 3 aspectos? Como é que tem sido as músicas que você tem ouvido? Você glorifica a Deus com as suas músicas? Você glorifica a Deus com as suas leituras? Você glorifica a Deus com aquilo que você vê? Professor, esse é o momento de você chegar ao coração do seu aluno e dizer para ele de que aquilo que ele ouve, aquilo que ele lê e aquilo que ele vê tem que ser para a honra e glória de Deus. Você vai fazer essa pergunta a ele: que tipo de música você ouve? Que tipo de programa você vê? Será que você pode dormir tranquilo? Diga isso para o seu aluno de maneira muito particular. Será que você pode dormir tranquilo todos os dias pelo que você tem visto, ouvido e lido? É nisso que você vai trabalhar. E você vai perguntar a ele se isso que eles veem, isso que eles ouvem, glorifica o nome de Deus e exalta esses princípios e valores eternos da arte que Deus criou, da coisa que é bela, da coisa que é pura. Pergunte à sua classe: que coisas na natureza você acha que são realmente belas? E aí você chega para a sua classe e pergunta assim: você toma tempo para apreciar essas coisas? A classe vai dizer um monte de coisa: a natureza, as flores, os rios, o mar. A questão é, tudo isso é muito bonito, mas você toma tempo? Você toma tempo para apreciar isso que você disse? Isso aí você vai chegar no coração do seu aluno. E por último, o aluno vai estar pronto para a decisão. Nesse ponto da decisão, você vai desafiar os seus alunos para algumas coisas. Desafie o seu aluno, então, a sua classe a sair um sábado à tarde ou um domingo para ir a um parque. Para ir a um parque delicioso, bonito, a natureza, para contemplar as obras de Deus. Ali ele vai ver várias facetas da arte de Deus. Numa rosa, numa flor, no mato, eu não sei, quem sabe no céu, ele vai enxergar a arte de Deus. Faça um desafio para o teu aluno, a tua classe, sair um pouco à natureza e apreciar as obras de Deus. Segundo desafio, desafie também a sua classe a escutar um CD ou ver um DVD diferente essa semana. Uma música que você tem certeza em que Deus será glorificado. Uma música no seu carro, uma música na sua casa, no seu escritório, onde Deus realmente vai ser glorificado. E por último, desafie a sua classe a escrever uma carta para Jesus, pedindo a Ele que Ele remodele a sua vida. Deus, Ele é o supremo artista, Ele quer remodelar você, Ele quer escrever uma nova história na sua vida. Diga isso, professor, para o seu aluno, porque o maior desejo de Deus é refazer aquilo que há de mais belo neste mundo. Você, aluno, você, professor, e a mim. Deus quer nos refazer. Diga isso para a sua classe. Deus quer refazer você. Escreva uma carta para Jesus essa semana e diga do desejo que você tem de que Deus remodele a sua vida. Certamente com esses desafios você terá sucesso na recapitulação dessa lição e Deus certamente será glorificado nas suas palavras.